A tempestade teria arrancado os telhados de várias casas nos arredores de Belgorod. E também arrancou muitas árvores. Enquanto isso, Lucareinos, em cidades próximas, relatou que granizo do tamanho de nozes, o céu não está claro se alguém ficou ferido durante algum dos eventos. Tornados são raros na Rússia, de acordo com um estudo realizado entre 1950 e 2015. Estados Unidos, que segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, vê mais de 1.000 tornados anualmente. O Pico Lenin é uma montanha de 7.134 metros na fronteira entre o Quirguistão e o Tajiquistão. É o segundo ponto mais alto entre os dois países e muitos escaladores profissionais. Eles consideram que é menos técnica do que outras montanhas de altura semelhante. Mas isso não torna o Hash 39 menos perigoso. Em julho de 1990, 43 alpinistas perderam suas vidas quando uma avalanche atingiu as montanhas. Foi desencadeado por um terremoto de magnitude 6 no Afeganistão e deixou de ser um dos desastres de montanhismo mais mortais da história. A história quase se repetiu exatamente 27 anos depois. Felizmente, esse grupo de alpinistas saiu esclarecido. Todos sobreviveram, mas perderam seus equipamentos na neve. Isso não estava no Hash 39. De acordo com nosso cinegrafista, sua equipe teve que cancelar a subida por cerca de 45 minutos antes deste. É uma pequena cidade às margens do rio Sasa, no centro de Cuba. É a capital da província de Santo Espírito e abriga aproximadamente 142.000 pessoas. Nos arredores da cidade, uma ponte de 40 anos costumava atravessar o rio, conectando Santo Espírito com a pequena cidade de Sasa del Medio. Dizemos Icote costumava Icote, porque em maio de 2018, uma enchente repentina e inesperada devastou. Com a ponte, um cinegrafista estava parado nos trilhos paralelos do trem, quando ele decidiu filmar a água corrente. Capturou o momento em que a mãe natureza quase levou 2 pessoas. As pessoas caem direto nos escombros. Uma delas até colocou o pé na peça que estava desabando antes. Afaste-se rapidamente. Felizmente, ambos conseguiram retornar à terra firme. Provavelmente você nunca mais verá uma ponte da mesma maneira. O colapso ocorreu porque as maiores cheias no rio foram nos últimos anos. Foi um prejuízo para a pequena cidade de Sasa del Medio, que dependiam da ponte para conectar com a cidade principal. Caso contrário, eles ficariam isolados pela água a leste e uma estrada sem saída em direção ao norte em direção à floresta. Felizmente, eles têm uma estrada para o leste que leva às aldeias. Então eles não estavam completamente isolados do mundo moderno. O Monte Aso, também conhecido como Asasan, ou Vulcão Aso, é o vulcão, a maior do Japão e também uma das maiores caldeiras do mundo. Ela se estende por aproximadamente 16 milhas de norte a sul, 11 milhas de norte e leste a oeste e termina com cerca de 120 quilômetros de circunferência. Para referência, imagine uma caldeira com mais área de superfície do que Monte Aso também é um dos vulcões mais ativos do Japão. 20 de outubro de 2021, câmeras de CTB posicionadas do lado de fora do Aso capturou o dia, a enorme erupção em todo o seu esplendor. Observe a fumaça subindo lentamente para o céu, enquanto os carros passam em alta velocidade para sair de um estacionamento próximo. Pode parecer que a montanha está em erupção, em câmera lenta.
Mas garantimos que é uma filmagem em tempo real. Você pode perceber isso observando os carros se movendo na parte inferior da tela. O Monte Aso entrou em erupção no Japão. O vulcão emite cinzas de uma altura de 3.500 metros. Não há relatos de feridos até o momento. Da agitação deste ponto turístico do sudoeste do país, onde as autoridades recomendaram que as pessoas não se aproximassem. O Japão recomendou aqueles que são próximos das cuidado devido às grandes rochas ejetadas e ao fluxo de material. Ele alertou sobre o perigo de possíveis emissões de gases tóxicos. O último aviso desta natureza para esta montanha foi quando ela entrando em erupção pela primeira vez em 19 anos. O Japão é um dos países com maior atividade vulcânica. A coluna de cinzas teria subido aproximadamente 3,5 quilômetros de altura. O ar durante a erupção lançou grandes pedras rolando montanha abaixo. Houve um momento terrível quando as autoridades souberam de cerca de 16 pessoas que tinha feito uma caminhada na montanha naquela manhã. Felizmente, todos retornaram em segurança e ninguém ficou ferido. Durante a erupção, as imagens do estacionamento ajudam a colocar tudo em perspectiva. A erupção forçou a Sociedade Meteorológica do Japão a aumentar o nível de alerta. Vulcões locais alertam 3 em cada 5 moradores sobre fluxos piroclásticos relatadosos a cerca de 1 quilômetro da cratera principal, e fomos orientados a ficar à queda de grandes cinzas em um raio de 3 quilômetros. Felizmente, todos permaneceram seguros durante a erupção. Como é o maior vulcão de todo o Japão, as coisas poderiam ter sido muito piores. Entre 3 e 4 de maio de 2020, condições climáticas severas atingiram a área ao redor. Knowlesville, Tennessee. No dia 3, uma linha de ventos fortes e retos atravessou a área, derrubando árvores e causando danos generalizados. Então, 24 horas depois, outro complexo de tempestades atingiu a região. Todos deveriam ter ficado dentro de casa, mas um grupo de trabalhadores dedicados de time de construção tinha um grupo para fazer. Uma mulher local chamada Tiffany estava em casa com o marido quando a tempestade se intensificou. Ele se aproximou de uma janela para gravar, e foi quando notou os homens no telhado do terceiro andar. Sem uma maneira segura de trabalhar, tudo o que eles podiam fazer era se segurar com todas as suas forças. Todos os 4 homens sobreviveram à provação. Um deles conseguiu descer por uma abertura enquanto os outros. Eles ficaram agarrados ao teto o tempo todo. Tiffany podia ouvi-los gritando, enquanto a tempestade se aproximava diretamente. Ele não tem ideia de como algum deles conseguiu sobreviver. Quando a tempestade finalmente passou, ele saiu para ver se refugiar-se em sua casa. Eles respeitosamente recusaram. Entraram no carro e foram embora. Não está claro se eles retornaram para terminar o projeto. Desprezado. Em 1º de novembro de 2020, o supertufão Goni devastou a Bahia, Filipinas. Foi a tempestade mais forte da temporada de tufões de 2020. Até então, com velocidades de vento atingindo 313 km por hora. Aqueles em seu caminho, direto mal tiveram chance. Na ilha de Cantandos, onde a tempestade atingiu a costa, até 90% de todos os edifícios foram destruídos. A oeste de Cantandos fica a ilha de Luzon. Está localizado na província de Camarines Norte. Lá, um grupo de moradores assustados se amontoou lá dentro. Tudo em um shopping enquanto a tempestade passava por cima. Observe enquanto ele destrói o shopping, de dentro para fora.
Normalmente, as Filipinas sofrem 20 fortes tufões por ano. No entanto, eles não viam nada parecido com Goni desde o Super Tufão 2016, o Super Tufão Haiyan, em 2013. Uma cena semelhante ocorreu em um shopping na China em junho de 2016. O mau tempo desencadeou uma série de inundações, eventos catastróficos repentinos naquele verão. Imagine fazer compras casualmente e de repente se encontrar com a água do rio até os joelhos. As regiões ao longo dos rios Jianghuai foram particularmente afetadas. 32 milhões de pessoas afetadas em 26 províncias. Os danos causados pela enchente ultrapassaram 22 bilhões de dólares. E as enchentes não eram o esconderijo. Por fim, a China também sofreu com tempestades de granizo generalizadas, fortes tempestades e um raro tornado em Pai, condados de Fanning e Xi'an. La Paz, Bolívia, é a capital administrativa mais alta do mundo. Foi construído no alto dos Andes, a cerca de 3.500 metros acima do nível do mar. Abriga cerca de 816 mil pessoas, tornando-se a terceira cidade mais populosa do país. Infelizmente, sua alta altitude o torna muito suscetível a deslizamentos de terra desastrosos. Um desses deslizamentos ocorreu em 30 de abril de 2019. Após vários dias de chuva forte, centenas de subpessoas foram evacuadas. A área conhecida como Baixa Iojeda, quando suas casas começaram a enfraquecer e rachar. Tudo o que eles podiam fazer era assistir, enquanto a terra reivindicava suas terras. A área afetada era na verdade um empreendimento de casas não autorizadas. O bairro de baixa renda foi construído em um aterro antigo sem planejamento adequado. Para piorar a situação, o sistema de esgoto apresentava muitas deficiências. Segundo relatos locais, quando chovia, tudo isso se acumulava, enfraquecendo, desencadeando o deslizamento de terra. Segundo o prefeito, a terra estava misturada com lixo antigo. Pelo menos 30 casas desabaram no que parecia um poço sem fundo. Felizmente, alguns pequenos pedaços de terra alta anteciparam o evento, permitindo uma evacuação rápida. No entanto, essas famílias tiveram que sair o mais rápido possível e ficaram apenas com as roupas do corpo. Davao de Oro é uma província de mineração de ouro e prata na ilha de Mindanao, nas Filipinas. Toda essa mineração transformou no segundo do país em 2017. Claro que a mãe natureza não, e o hash 39 te quer. Ouro você toda essa tem? Mineração, além das plantações de Oeste, 2024. Este dia foi catastrófico, pois uma monção fez com que vários rios em Davao de Oro foram transportados completamente. Águas da enchente atingem ponte em vila local, que era feito de aço e ancorado em concreto. Estranhamente, isso não foi o suficiente para deter o poderoso poder da água. Sem uma ponte, moradores ficaram presos em sua pequena aldeia. E ainda havia mais eventos climáticos extremos por vir. As tempestades acabaram destruindo uma estrada, uma ponte nacional e várias outras pontes. Não está claro quanto tempo levou para colocar tudo em funcionamento novamente. Dias depois, 6 de fevereiro, toda aquela chuva causou um deslizamento de terra.
que era enorme perto do complexo de mineração Apex em Davao de Ouro. Segundo relatos, 24 acres de terra, aproximadamente 700 metros acima de uma encosta íngreme, enterrando tudo abaixo. A Índia está entre os países mais propensos a deslizamentos de terra no planeta. Chuvas frequentes e declives acentuados. Lugares montanhosos como Himachal Pradesh correm riscos ainda maiores. Felizmente, a maioria das pessoas conhece os sinais e pode evacuar antes que algo sério aconteça. Em 20 de julho de 2010, um desses deslizamentos de terra na Índia ocorreu perto do mercado de frutas Bata Curadas em Shimla. Os compradores de Himachal Pradesh fugiram da área, enquanto os espectadores gravaram de uma rodovia elevada captura um deslizamento de terra diante das câmeras. Ele e o Hash 39 são raros, mas esse cara pegou 2. Experiência de mão mais distante quando um tornado F2 passou sobre sua casa. Na terça-feira, 28 de maio de 2019, ele estava entre sua casa e seu vizinho, e Hash 39 Tony agarrou uma árvore em seu jardim da frente. Vamos usar o Hash 39 para ver se ele consegue soltá-lo. Nosso cinegrafista teve sorte de conseguir entrar antes que as coisas piorassem. Não deveria e Hash 39 ter sido lançado em primeiro lugar, mas você pode tudo para pegar Hash. Enquanto ele estava lá dentro, a tempestade continuou a danificar cerca de 33% das coisas no bairro. Alguns perderam seus telhados e paredes, enquanto outros tiveram apenas algumas janelas quebradas. Panadas. A Pensilvânia sofre cerca de 16 tornados por ano, e esta tempestade lembrou os moradores. Um tornado semelhante que atingiu a área de Morgantown em 2013. No entanto, foi muito mais fraco do que o que aconteceu naquela noite de terça-feira em 2019. Sexta-feira, 26 de abril de 2024. Durante a tarde e a noite, uma série violenta de tornados causou vários danos de tempestades passam por Potts em Nebraska e Iowa. No total, 24 tempestades percorreram uma distância combinada de 210 milhas com velocidades de vento superiores a 165 milhas por hora. Uma dessas tempestades destruiu várias casas e fazendas perto de Shelby Lowell, uma pequena cidade localizada a cerca de 40 milhas a nordeste de Omaha. Acreditamos que foi um tornado F3, que, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, cresceu quase 1,6 km de largura com velocidades de vento superiores a 257 km/h. Veja como ele quase errou essas duas fazendas. Este é apenas um ponto. Exceto por um tornado que ficou no solo por mais de uma hora, ele abriu um buraco de 40 milhas.
caminho de destruição pelos condados de Port Army e Shelby. Atingiu a costa de McLean por volta das 17h26 e dissipou-se ao sul da divisa do condado de Shelby Crawford por volta das 6h30. Segundo relatos locais, a tempestade danificou gravemente 74 fazendas e causou dezenas de milhões de dólares em danos. O Serviço Meteorológico Nacional disse que este tornado em Cana, juntamente com outros tempestades do surto de 26 de abril, foi uma das mais fortes vistas em Iowa e Nebraska nos últimos 10 anos. Suyang, Chania, é uma cidade de nível de prefeitura na província de Yangzhou. No norte, antigamente era chamado de Suzhou, que significa preparado ou geralmente pré-preparado. O Hash 39 é bem irônico quando esse tornado monstruoso atinge a cidade. Em 19 de setembro de 2023, vários moradores dessa pequena cidade tiveram a coragem de capturar enquanto ela passa entre prédios de apartamentos lotados e faz. Vários postes de energia caem e explodem. Depois que a tempestade passou, os moradores finalmente puderam ter uma noção do olho, danificando-o. Causado. Segundo alguns relatos, a tempestade destruiu 52 casas e matou pessoas. Outros relatórios indicam que destruiu mais de 130 casas e também causou danos. Danos extensos a diversas fazendas de cultivo e criação de porcos. Os feridos durante a tempestade foram levados para hospitais próximos e se recuperaram dos ferimentos. Representavam risco de vida, colocando suas vidas em risco. Danos extensos a diversas fazendas de cultivo e criação de porcos não são incomuns na China, especialmente. Em média, a província sofre cerca de 5 tempestades por ano. Felizmente, poucos ultrapassam a categoria RI3. A Argélia é um país predominantemente árabe no norte de África, onde vivem cerca de 45 milhões de pessoas, a maioria das quais vive no norte, já que as cidades mais desenvolvidas estão próximas. Para o Mar da Argélia, a quinta maior cidade do país, recebeu uma surpresa em 14 de abril de 2000, quando um raro tornado africano se formou nos arredores. Era parte de um sistema expansivo que trazia chuvas torrenciais para a região. Normalmente a Argélia. Nosso cinegrafista não conseguia acreditar no que via enquanto o tornado se movia e se aproximava de seu pequeno homem. Ele se lembrou de como o céu ficou cinza e de repente se formou um gigantesco redemoinho. Do nada, eu só podia esperar e rezar para que a tempestade não parasse ele ou sua família. Estava ficando mais próximo e mais forte a cada segundo que passava. Num minuto parecia distante, e no outro quase preenchia todo o horizonte. Não é? E Hash 39, muito antes da tempestade passar sobre sua casa e nós. O cinegrafista teria sido forçado a se refugiar lá dentro para esperar que o fenômeno passasse.
Você pode ouvir o terror na voz deste homem e do Hash 39 enquanto ele recita a mesma oração, uma e outra vez e outra vez. Então a tela fica preta e por um momento parece o nosso cinegrafista. Ele foi forçado a se agachar para se proteger. Quando ele reaparece, a lama do pátio e o rastro de destruição que a tempestade deixou. Deixado em seu rastro, já os tornados africanos não são comuns no norte. De qualquer forma, a África do Sul registra algumas tempestades todos os anos. 10. Nada de importante. Não como isso. Em 19 de março de 2018, um poderoso sistema de tempestade de nível superior moveu-se das planícies centrais. No meio do Vale do Mississippi. Trouxe granizo e tempestades severas que afetaram partes do Mississippi, Alabama, Geórgia, Flórida e Carolina do Sul. Também produziu pelo menos 9 tornados nesses estados, com 7 deles causando desembarque somente no norte do Alabama. Um deles era um fone de ouvido. Russellville, uma pequena cidade no condado de Franklin. Felizmente, um caçador de tempestades local estava esperando com sua câmera de painel gravando. Então capture a tempestade enquanto ela se move pela área. Esta tempestade teria causado danos visíveis a um edifício de metal, derrubou várias árvores e destruiu um pequeno celeiro. A maior parte dos danos foi causada por granizo do tamanho de uma bola de beisebol e quebrou mais de 300 para-brisas na área. Quando se trata de colunas de ar rotativas, países como a Tailândia são mais ocupados por tufões vindos do Oceano Pacífico. É por isso que este tornado na província de Samoa, em Pranca, surpreendeu a todos quando foi formado em um movimentado posto de gasolina. Era 5 de outubro de 2019. A câmera começou a gravar enquanto todos os funcionários da estação lutavam desesperadamente enquanto o tornado se aproximava. Felizmente, todos conseguiram entrar antes que o planejado colocasse em risco sua segurança. Uma testemunha disse que podia ver a tempestade se formando enquanto as nuvens ficavam cinzentas. Ele simplesmente presumiu que seria uma forte tempestade e ficou surpreso ao ver um tornado tocando aqui nesse bairro. Embora este tenha sido o único tornado, ele fazia parte de um sistema de tempestade maior que danificou centenas de edifícios na região. Outubro é o pico da temporada de monções na Tailândia, o que significa que as coisas ficam mais frias. Provavelmente pioraram antes de melhorar. Frederick, Illinois é uma cidade pequena no condado de DeKalb, onde vivem cerca de 150 pessoas. Eles viram sua cota de tempestades ao longo dos anos, mas nada poderia tê-los preparado para o que aconteceu em seguida. Em 9 de abril de 2015, o Storm Prediction Center estava monitorando um sistema de clima severo desde 4 de abril. De acordo com seus cálculos, o sudeste de Illinois estava em risco de sofrer um poderoso tornado. Uma vasta extensão de terra entre o sudeste de 9 de abril, havia 10% de chance de um tornado F2 ou superior pode atingir o norte de Illinois. Naquela noite, havia 100% de probabilidade. Oh, Jesus Cristo, salva-nos. Ah, está virando. Vá levar o resto da água lá para baixo. Voltar.
Está virando. Como está chegando perto? Está ficando cada vez maior. Vai entrar naquelas casas, olha. Está destruindo a fazenda. Ah, tem um policial indo para a fazenda. Eu realmente pensei que estava indo para a escola e que isso era possível. Não parece que está se movendo muito rápido e de repente eu estava no telefone com ela. Estou tipo, está melhorando. Você fica tipo, não acredito que ainda está acontecendo. Bem, porque ainda está ali, em Hillcrest. Tudo dentro desse círculo não é nada, mas eu não posso.